Olá, tudo bem? Mais um vídeo. Eu tive uma experiência e eu queria compartilhar com vocês. Estava acordado, né, na vigília. Comecei a sentir sonolência, muita sonolência. Então eu sentei. Isso era de manhã, eu tinha dormido a noite toda, dormi mais de 9 horas. E aí 6 horas da manhã eu levantei e comecei a sentir sonolência. Eu sabia, falei, nossa, eu dormi pra caramba hoje. Aí eu sentei na poltrona na sala do computador. Tava todo mundo ainda deitado. E eu sei que lá é mais de 7 metros de distância de todo mundo do campo áurico, né? Então eu me afastei. E aí eu comecei a sentir essa sonolência, só que eu não dormia. Aí eu fiquei só observando a minha respiração. Aí eu falei, não, vou fazer uma prece. Aí eu fiz uma prece. Fiz uma Ave Maria. E aí eu mentalizei o campo de força, de dentro para fora. Eu instalei o campo de força, né? E pulsei 7 vezes. Aí, então eu fiz uma limpeza rápida nos chakras, nos 7 chakras principais. Fiz nos chakras do corpo astral e do corpo etérico. Porque o sono estava lá, vindo. Aí eu comecei só a observar a minha respiração. Ficar só ouvindo ela. E aí eu senti alguém se aproximar. Aí encostou do meu lado direito. Aí eu senti alguém se aproximar do meu lado direito. E eu continuei ouvindo minha respiração. Então, eu comecei a sentir... no corpo físico, eu comecei a sentir anestesiado aqui, parecendo que estava um pouco grossa a minha sobrancelha. E eu tentava mexer ela e já não conseguia mexer mais, mas eu conseguia mexer meus dedos ainda em cima do colo, né? Aí depois essa anestesia parece que foi se espalhando pelo meu corpo. Aí chegou um momento que eu não conseguia mais mexer meu corpo físico. E aí eu fiquei paralisado. Então aí daqui a pouco parece que eu dei uma... Sabe quando você cai? Você tipo cai e volta. Eu caí a primeira vez e voltei. E não conseguia mexer o corpo. Aí eu ouvi na minha respiração ainda. Não conseguia mexer o corpo físico. Não conseguia me mexer. Aí daqui a pouco escureceu, deu aquela apagada. Escureceu e voltou. Aí quando escureceu e voltou já não estava... Mas na sala dos computadores, né, na sala lá da televisão. Eu já tava, eu tava parecendo que era bem antigamente. Eu olhei minhas mãos assim, eram brancas. Eu olhei, tinha um lugar que tinha uma poça d'água, eu olhei assim, que aparecia meu reflexo. Eu vi os meus olhos azuis, a minha pele branca. Eu tava vestido com roupas bem simples, sabe, de saco. Mas eu era branco, bem branco. E eu tava isolado no meio da mata, no meio de uma gruta. Tinha uma gruta lá, eu tava lá. Eu fui, olhei dentro da gruta, eu vi minhas coisas lá de cozinhar, eu comia muita coisa orgânica, pouca, como se fala? Pouca carne. E aí eu comecei a me perguntar pra mim mesmo, eu pensei, será que eu tô incorporado a alguém? É porque eu tava na sala lá em casa. Será que eu tô incorporado a alguém? Aí eu não tava, eu sentia, eu não estava incorporado a ninguém. Aí eu comecei a observar, eu falei, nossa. Aí sabe quando você vai sabendo do que se trata? Era uma vida passada minha. Eu regredi. Eu regredi a uma vida passada. Aí eu tava esperando alguém, já ia vir 3 mulheres, 2 mocinhas e uma mais velha, né? E eu era médium. Eu sabia que lá eu saía do corpo e eu fazia o trabalho espiritual. Só que antes dessas mocinhas virem, eu já tava pensando em cobrar delas, cobrar o peso em ouro, né? Em valor em ouro, que elas eram da... Era, sei lá, era rico, muito rico. Acho que era do reino, pertencia lá ao castelo lá. Eu sabia que elas tinham dinheiro, através da vidência. Nossa, o vento tá soprando, hein? Eu sabia que elas tinham dinheiro, porque através da vidência eu sabia de onde elas estavam vindo. Então ia ser a primeira vez que eu ia cobrar. E eu estava num local tão complicado de ir, que eu sabia que elas iam levar um dia ou 2 para chegar até lá.
Então, quando eu vi isso, aí apareceu um espírito lá, naquela época da minha regressão. E esse espírito chegou pra mim, eu vi ele, aí ele foi e falou comigo assim, ó, eu sei o que você tá querendo fazer. Que era cobrar das moças, né? Falou, nós trabalhamos com você até aqui. Nós trabalhamos com você. Se você for cobrar, nós vamos fazer o serviço com essa moça aí. Nós vamos ajudar ela, que ela precisa de ajuda. Mas se você cobrar, na hora que você cobrar, a gente se desliga. Nós não vamos mais participar dos trabalhos com você. Você não vai mais pertencer ao nosso grupo espiritual. Nós não vamos trabalhar com você. Você já tem tudo o que você quer. Você sabe que o que é material vai ficar na terra e você não precisa de cobrar delas. Aí eu falei, mas elas têm dinheiro. Foi o problema delas. Se você fizer por sua conta e risco, você é dono do seu nariz, você faz o que você quiser e você vai assumir as suas responsabilidades. Mas se você fizer, já fique sabendo que nós não vamos trabalhar mais com você. Quando você cobrar, vai haver já a ruptura das nossas energias. Você já não vai sentir mais nossas energias. Nós não vamos poder se falar mais. Nós não trabalhamos desse jeito. E eu fiquei com raiva, sabe? Não falei nada. E essas moças passam um dia, elas chegaram. E aí eu fui e falei para elas assim, já o que elas queriam saber. Tinha uma das moças que estavam tendo uma alucinação, estava tendo... O que aconteceu com a moça que ia ser tratada? O chakra dela abriu, ficou grandão, eu vi ele grandão na hora que eu via. Então ela estava vendo os espíritos, sentindo, então estava sendo obsediada. Então era só fechar o chakra dela. E dentro lá da onde ela morava, na casa dela, tinha lá os espíritos que estavam lá querendo usar ela. Então tinha que fazer uma limpeza lá ou seja, tinha que fazer uma desobsessão. Não era muito complicado. Então através da vidência eu já tinha visto tudo o que tinha que ser feito nessa reencarnação. Aí eu fui falando pra ela, tá feio pra você dormir lá, né, filha? E ela começou a chorar. Eu falei, aí elas não falavam pra mim o que tinha que ser feito, eu já fui falando. Ela não tá conseguindo dormir, né, tá ficando doida, tá tendo alucinação. E fui falando. E eu vi quando uma delas se acidentou no trajeto, que onde eu me escondia, pra você poder ir, você tinha que escalar certo trecho. E eu vi que ela se machucou. Eu falei, se você caiu naquele lugar, fui falar onde a árvore que ela segurou, eu vi tudo. E aí elas ficavam, nossa, o lugar é bom mesmo. Aí ela perguntou assim, você pode me ajudar? Aí eu falei, depende. Na hora que eu falei, depende, eu senti os espíritos que tinham falado comigo, meus mentores, não tinham concordado. Eles já sabiam o que eu queria. Aí elas falaram assim, eu trouxe ouro, trouxe bastante ouro aqui. Aí eu falei, aí dá pra me ajudar vocês. Aí eu falei, joga ali no canto. Elas jogaram lá. E eu ajudei a moça, através dos mentores. Quando eu terminei de ajudar ela, limpei, fiz a limpeza energética no corpo astral, no corpo etérico. Descarreguei aquele excesso de energia, controlei o chakra dela. Ela ficou lá quase um dia comigo. Tinha ido na casa dela desdobrado, me desdobrei. Eu sentado na cadeira, eu saí. Falei pra elas assim, ó, não falem comigo, vocês vão ficar quietinhos aí, não importa se levar 1 hora, se levar 6 horas. Vocês só vão poder falar alguma coisa quando eu falar, cheguei. Se eu não falar, cheguei, vocês ficam quietinhos. Se vocês abrirem a boca, vai estar tudo desfeito. Eu fazia esse medo nas pessoas, não era bem assim, mas eu fazia. E aí eu falei, vocês querem ir no banheiro? Aí elas foram, umas no banheiro, eu falei, aí porque não vai poder levantar mais. Foram no meio do mato lá. O banheiro era mato. Aí eu fiquei sentado, eu me desloquei do corpo, fui até a casa dela, puxei a entidade, dei choque a limpo, limpei, caminhei, fui fazendo isso umas 6, 7 entidades. Depois eu voltei pro corpo físico e falei, cheguei. Aí eu recomendei lá a alimentação para ela, porque o corpo físico dela tava com o sistema imunológico baixo, eu já sabia, então eu fiz uma dieta para ela. Falei, olha, aqui tantos dias ela já melhora. E aí elas foram embora. E aí eu não senti mais meus mentores. Aí de noite eu comecei a ouvir uma gargalhada. E chamando os mentores, nada. Aí esse espírito que veio gargalhando, ele me pegou fora do corpo, eu saí fora do corpo, ele me pegou.
E ele já era meu inimigo, já, né? Eu já tinha dado muito trabalho para ele, já, desdobrado fora do corpo, indo na dimensão dele. E ele me sugou a energia pelos chakras baixos, né? Chakra genésico, básico, esplênico e o gástrico. E ele drenou minha energia, que o meu corpo astral, eu estando encarnado, meu corpo astral, ele diminuiu de tamanho. E eu senti muita dor. E eu ouvi os estralos nas colunas. E aí, porque eu também tinha feito, na minha juventude, daquela reencarnação, eu tinha feito magia negra, então eu tinha pendências. Depois eu me converti e parei de fazer magia negra. Mas aí voltei a cobrar, aí esse espírito veio e fez isso. E eu comecei a pedir socorro para Deus, os mentores, e eu não ouvia eles. Aí eu comecei a xingar eles. Esse espírito me soltou, eu não morri, não desencarnei, mas eu voltei pro corpo. Tinha passado umas 5 horas que aquelas mulheres tinham ido embora. Eu fiquei no corpo físico, não conseguia me levantar. E aí eu tentava sair do corpo físico, toda vez que eu tentava, esse espírito ficava me cercando para me bater. E eu tô gravando aqui, tá? E aí eu não conseguia sair do corpo físico para pedir ajuda para outras pessoas virem, porque meu corpo físico estava paralítico praticamente, eu não conseguia se mover, que machucou meu corpo físico, aquela vampirização, ela afetou meu corpo físico, eu não conseguia andar. Então eu fiquei lá deitado, tinha um pouco de água, eu conseguia beber a água, fazia as necessidades deitado ali, começou a juntar mosquito, e eu morri do lado do ouro que eu quis. E aí eu desencarnei ali, foi difícil, fiquei preso no corpo, depois fui arrastado para pelas entidades que tinham ido lá me subjugar, fui subjugado no astral, fui feito lavagem cerebral, e aí eu comecei a trabalhar nas falanges lá, até ser resgatado. Aí eles me mostraram, quando eu fui pedir perdão para Deus, pedi para ser resgatado, eu vim, tive que ser pai dessas pessoas que eu fiz magia negra, e essas pessoas foram muito ingratas comigo, foram muito mesmo. Inclusive, teve uma que eu tinha terra, tomou terra de mim, me matou para poder ter terra. E aí tive outras reencarnações, aí eu comecei a conquistar de novo o direito de ter mediunidade. Então, por último, eu comecei a ter mediunidade para poder purgar as coisas que já estavam atrasado de outras reencarnações anteriores. E eu comecei a vim com a mediunidade, nasci numa época racista, na época que ainda existia escravos, o pessoal buscava lá na África, fui um escravo, só que como eu era médium, eu era curador, eu vim para fazer cura, para poder pagar 3 por 1, vou falar assim, através da cura, pagar minhas dívidas espirituais. Eu pedi para vir. Então meu corpo astral foi todo projetado para gerar bastante ectoplasma e fazer a cura. Então os espíritos vinham e faziam a cura. Eu não fazia nada. Aí eu ficava lá quieta, as pessoas reclamando da dor. Aí o espírito, isso na outra reencarnação, já na outra. Rico, pobre, e aí o espírito do meu lado que manipulava o ectoplasma e fazia a cura. Fazia desobsessão, fazia libertação de espírito. E aí eu até tenho esse relato aqui. Então quando eu desencarnei, achei que tinha completado, era um completista. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu descobri que eu era um devedor e que eu tinha feito pelas metades. Aí torna eu reencarnar de novo. Reencarnei nos Estados Unidos. Me perdi lá de novo. E aí mostraram eu nos Estados Unidos. E depois me mostraram eu no umbral e pedindo. Aí quem foi me buscar no umbral para me reencarnar? Minha mãe e meu pai. Eles foram lá nos buracos do umbral lá e me pegaram lá e falaram, vamos lá, nós vamos reencarnar lá e a gente vai ter você como filho. E o processo eu chorei, foi uma emoção e tudo. E tanto. Aí, hoje eu estou aqui e também sou médium. E aí o que eu me perguntei quando eu voltei assim? Aí eu voltei para a poltrona, aqui de casa. Aí eu comecei a me perguntar, já com o corpo físico, por que eu tô vendo isso, né? O que eu tenho que aprender? Aí apareceu um espírito
O espírito ao meu lado, ele começou a aparecer. Ele apareceu o chapéu de vaqueiro do Amazonas, chapéu branco. Não é um smoke, não, é um terno branco para verde, bem clarinho, mais branco. Isso, e calça social. E ele apareceu cantando e rimando, ele falava rimando e cantando. Eu vi que era ele, que era o meu mentor. Foi um dos meus mentores naquela primeira reencarnação que eu era médium. Que quando eu cobri da moça, ele teve que sair, né, não pôde mais trabalhar comigo, né? Porque eu desobedeci a ordem superior, que foi cobrar da moça lá. E aí ele sorriu, eu fiquei emocionado. E aí eu entendi. Eu entendi por que eu vim espírita. Um abraço a todos e tá compartilhado aí.